Quando a vida te dá limões, por que não aprender sobre eletricidade? No episódio anterior, construímos uma bateria de limão com esses limões. E agora, vamos mergulhar fundo sob a casca e explorar como essa bateria de limão produz eletricidade e depois como podemos usar essa eletricidade para gerar luz. Então vamos direto ao assunto. Para começar, eletricidade é um fluxo de elétrons e, como em qualquer bateria, esse fluxo é causado pela interação entre dois materiais, um que quer perder elétrons e outro que quer ganhar elétrons. No caso da nossa bateria de limão, os pregos, mas mais especificamente o revestimento protetor de zinco contra a ferrugem nos pregos, querem perder elétrons e então os sucos ácidos do limão, especificamente os íons de hidrogênio ou H+, querem ganhar elétrons. Então, essa reação química ocorre entre o zinco e o suco ácido do limão, e quando há um caminho disponível, os elétrons fluem do revestimento de zinco dos pregos para os íons de hidrogênio no suco de limão. Como resultado dessa interação, o zinco se dissolve do prego e se transforma em íons de zinco carregados positivamente, e os íons de hidrogênio se tornam gás hidrogênio e deixam o limão. Então, vamos ver isso acontecer. Vamos colocar vários pregos revestidos de zinco em um copo de suco de limão. Isso vai demorar, então vamos adiantar. Ao longo de várias horas, você pode ver bolhas de gás hidrogênio se formando, e o suco de limão ficando com uma cor verde doentia, como resultado do zinco dissolvido. Além disso, dê uma olhada na linha formada pelo prego estar apenas parcialmente submerso e como o zinco foi dissolvido. Isso é uma evidência dos elétrons se movendo do zinco para os íons H, mais no suco de limão ácido. Então, agora que temos uma reação entre o zinco e o hidrogênio, qual é a função do fio de cobre e das moedas de 1 centavo? Por que os elétrons seguiriam um caminho longo em vez de apenas interagir com o suco de limão ao lado do prego? Para responder a isso, vamos voltar um pouco e dar um zoom. Quando o zinco perde seu elétron, ele fica carregado positivamente, se solta do prego e se dissolve no suco de limão. Esse zinco carregado positivamente repele outros íons de hidrogênio. Então o zinco forma uma espécie de engarrafamento e precisa sair do caminho antes que outros íons de hidrogênio possam reagir com o zinco. Ao adicionar o fio e as moedas de cobre, damos aos elétrons um caminho alternativo até os íons de hidrogênio. É como ter duas portas, uma entrada e uma saída para um prédio movimentado, em vez de apenas uma. O zinco segue um caminho enquanto os elétrons dão toda a volta pelo fio, passam pelas moedas de cobre e atravessam o limão por um caminho separado. Mas vamos parar aqui e esclarecer um equívoco. Essa animação está correta ao mostrar que há um fluxo de elétrons, mas está errada, porque na realidade os elétrons se movem a uma velocidade incrivelmente lenta de 33 nanômetros por segundo. Os elétrons levariam quase uma semana inteira para viajar da parte de baixo deste LED até o topo. Dito isso, uma vez que o LED é conectado, o fluxo de elétrons por todo o caminho começa quase instantaneamente. Dizendo de outra forma, quando um átomo de zinco perde 2 elétrons, esses elétrons empurram os elétrons logo ao lado e assim por diante, iniciando assim um fluxo até que 2 elétrons do outro lado se juntem a 2 átomos de hidrogênio, como discutimos anteriormente. A propagação dessa força pelos elétrons e o início do fluxo de elétrons acontecem acerca da velocidade da luz. Os elétrons podem se mover incrivelmente devagar, no entanto, a força que se propaga é quase instantânea. Além disso, sejamos sinceros, não são apenas 2 elétrons que estão passando por essa seção transversal do fio. O número se aproxima de 9 quatrilhões de elétrons por segundo, equivalente a 1,4 miliamperes de corrente. Vamos seguir em frente e explorar como um LED usa eletricidade para produzir luz e por que precisamos usar 3 baterias de limão em série em vez de apenas uma. Vamos ter que usar uma analogia para ajudar nessa explicação, pois é um pouco complexo. Vamos imaginar que em um LED existe uma estrada e os elétrons são bolas se movendo ao longo dessa estrada. Em uma LED, essa estrada é composta por 2 materiais especiais,
um ao lado do outro, chamados N e P, e eles formam uma estrada de mão única. Os elétrons só podem se mover nessa direção. Além disso, essa estrada não é plana, mas sim o P está em uma subida em relação ao N, e por isso os elétrons não se movem do N para o P, pelo menos sem energia extra, sabe? Porque é uma subida. Então, para resolver isso, vamos dar um pouco de energia aos elétrons. Essa energia vem do zinco empurrando os elétrons para longe e do hidrogênio querendo os elétrons. Na nossa analogia, vamos representar essa energia pela altura do elétron. Tecnicamente, essa altura é chamada de energia potencial elétrica, ou voltagem, mas vamos ficar com a analogia. Com a energia da reação química entre os pregos e o limão, nós elevamos a altura do elétron e ele pode então se mover pela estrada de mão única, de N para P, simples assim, certo? Bem, na verdade não. O problema é que N é um material especial, como mencionamos, e por isso ele tem propriedades especiais. Especificamente, ele só permite que seus elétrons estejam em certas alturas e em nenhum lugar entre elas. Não podemos simplesmente aumentar um pouco a altura do elétron. Não, o material especial não permite isso. É como um elevador. Você só pode parar no primeiro ou no segundo andar, mas não no andar 1,25. Em essência, precisamos elevar os elétrons pelo menos até essa altura, ou não elevar nada. E é por isso que são necessárias 3 baterias de limão em série. Cada bateria de limão tem o potencial de elevar o elétron a uma certa altura. E são necessárias 3 baterias de limão para alcançar a altura, ou nível de energia, que é aceitável para o material N. Agora que os elétrons estão em um nível de energia mais alto, eles podem fluir do lado N para o lado P e seguir pelo cobre até os íons de hidrogênio no limão. Mas agora, como o N tem uma altura muito maior do que P, você pode ver que há uma grande queda para os elétrons da altura deles no material N para a altura deles no material P. Como resultado, os elétrons caem dessa altura até aqui. E quando isso acontece, a diferença no nível de energia é liberada como fótons ou luz, e é daí que vem a luz. A interação do zinco com o hidrogênio eleva os elétrons a um potencial elétrico mais alto, essencialmente elevando os elétrons para um nível de energia superior, em N, e quando os elétrons se movem para P, eles perdem energia, e essa energia é liberada como luz. O termo técnico para isso é eletroluminescência. Sem que o material N seja exigente quanto ao nível de energia de seus elétrons, e sem que ambos os materiais N e P criem uma via de mão única, não haveria uma queda de energia resultando na produção de luz. É isso que torna um LED especial. Além disso, a cor da luz depende da altura da queda. A luz azul, que tem mais energia por fóton do que a luz vermelha, tem uma queda maior entre N e P. E isso está relacionado ao motivo pelo qual LEDs azuis eficientes foram tão difíceis de serem descobertos. Além disso, a intensidade da luz depende de quantos elétrons estão passando pelo LED. Quanto mais elétrons ou corrente passam de N para P, mais fótons são gerados e mais brilhante é a luz do LED. Minha bateria Super Limão e o LED tinham cerca de 1,4 mA passando por eles, o que equivale a cerca de 9, com 15 zeros depois. Ou 9 quatrilhões de elétrons passando de N para P por segundo. E aproximadamente essa mesma quantidade de fótons emitidos também. Estou animado para saber quais perguntas vocês têm. Incluí um conjunto de perguntas frequentes e respostas na descrição, mas vocês também devem perguntar nos comentários. Eu adoro essa atividade. Você pode achar que é divertida e simples, já que só produz uma pequena quantidade de luz, mas os LEDs estão em toda parte. Eles podem ser encontrados em lâmpadas, smartphones, TVs, monitores de computador e nesse cubo de LED de 8 por 8 que eu construí há alguns anos. E todos funcionam usando os princípios que discutimos anteriormente. Além disso, os LEDs demonstram uma das interações principais entre materiais tipo N e tipo P, que está no centro dos microchips.
A combinação de materiais tipo N e tipo P é tão incrível que muitos prêmios Nobel foram concedidos a pessoas por suas descobertas e pesquisas nesses materiais. Na verdade, em 1921, Albert Einstein recebeu o Prêmio Nobel por sua compreensão de tópicos relacionados a níveis de energia discretos. Muito parecido com o que discutimos aqui. Bem legal, não é? E isso basicamente encerra por aqui. Obrigado por assistir. Não se esqueça de curtir, se inscrever e compartilhar com outras pessoas. Se você tiver alguma dúvida, poste nos comentários abaixo. Este episódio leva a conteúdos sobre como construir baterias de limão, células solares, entender corrente e voltagem e compreender eletricidade. Além disso, lembre-se de pensar sobre a simplicidade conceitual e a complexidade estrutural em todo o mundo ao seu redor.